Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Deixa eu só preparar aqui o material do evangelismo aqui. Que bênção. É exatamente isso que o pastor Alcir estava mencionando, né? Esse é um tema que está nos nossos dias, né, irmãos? A gente é na escola, com os filhos, são perguntas que nos fazem pela nossa fé, e é exatamente isso. Antes de entrar aqui, eu queria agradecer a Deus pela oportunidade, ao nosso pastor, o pastor Joel, né, que a gente sabe como é que funciona, né, então a gente tem que agradecer pela lembrança, os nossos pastores que estão aqui presentes também, o pastor Itamar, que nos comunicou, está lá atrás ele. E o estudo é uma bênção, foi feito pelo pastor Renan Greco, pastor que está em Orlando, e foi uma bênção, irmãos, esse material. O pastor que nos antecedeu aqui na semana passada, foi uma bênção, né? E o Jader, e foi uma bênção mesmo. O Jader trouxe um material ministrado pelo... O estudo foi feito pelo pastor Marcos Krebs, e uma bênção, porque a gente tem que estar preparado para essas situações, né? E aí, a evolução ou criação, né? Olha aí, evolucionismo ou criacionismo? Antes de a gente entrar, eu já quero deixar aqui para você pensando uma coisa. Todos os dois temas não têm base na ciência. O evolucionismo tem um paradigma, o criacionismo também tem um paradigma. Dentro de uma revelação, a gente crê no criacionismo pela revelação da palavra de Deus, e o evolucionismo foi uma revelação que, né, o Charles Darwin teve aí em 1855 e completou a obra em 1859. Vamos entrar para você entender isso aqui. Então, a gente vai ver, mas e agora, pastor? Como é que faz? Quem a gente deve acreditar? Calma que a gente vai chegar lá. Vamos lá. Os irmãos têm aí a introdução, né? Eu tenho um material aqui, 2 materiais, graças a Deus, né? E vai ser uma bênção. Diz assim, o debate entre o evolucionismo e o criacionismo tem sido uma das discussões mais proeminentes ao longo da história moderna, especialmente no que se refere à compreensão das origens da vida e do universo, né? Toda hora está aí. De onde a gente veio? Como isso tudo surgiu? Né? Nós temos um tema, né? Esse tema aqui, do versículo, né? Que é Gênesis 1, de 1 a 3. Tem tanto nesse versículo aqui, irmãos, mas tem tanto que a gente podia ficar só aqui na introdução. Então, diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Que coisa tremenda. Já botando uma interrogação e uma dúvida na sua cabeça, como é que Deus falou aqui em Gênesis 1 e 3 que haja luz e houve luz no primeiro dia, e no 4º dia ele criou o sol? Depois a gente volta aqui. Então, vamos lá. Olha aí. Então, irmãos, esse aqui é o fato, né? Todos nós estamos de onde a gente veio, como que o universo foi criado, e os 2 paradigmas, tanto o criacionismo quanto o evolucionismo, foram dados por uma revelação. E como é que a gente faz para ver? A gente tem o resultado. Lembra daquelas questões de matemática, né? X mais 2 igual a 7. Agora a gente vai procurar o valor de x. E aí como é que a gente faz? Pega o resultado, 7 menos 2 igual a 5, que é igual a 5 mais 2 igual a 7.
valor do X, é mais ou menos isso aí que nós vamos fazer. Acho que os irmãos entenderam. Né? Então, vamos lá. A teoria da evolução proposta por Charles Darwin no século XIX é amplamente aceita na comunidade científica como uma explicação dominante para a diversidade da vida na Terra com base na seleção natural e nas mutações genéticas. Então, é amplamente aceitada, já não está tão assim mais essa ideia. A verdade é que no mundo da ciência, e o que se baseia a ciência? No que se baseia a ciência? Se baseia no estudo da observação e experimento. Então, os cientistas estão fazendo estudos, estão fazendo experimentos em cima de quê? De resultados, de material que é coletável, isso e aquilo, e aí eles conseguem, observando, definir, dentro do padrão da ciência, se as afirmações são certas ou se estão erradas. E como a gente leu aqui na introdução, irmãos, a evolução, o evolucionismo, ela é muito aceita no campo das ideias da ciência. Mas só que quando você coloca em prática, a gente pode falar aí, a gente vai falar a respeito aí de umas 3 ou 4 leis na área da ciência, e você vai ver que é 4-0 para a criação. É 4-0. Então, a gente vai chegar lá, mas vamos adiante. Por outro lado, o criacionismo é fundamentado na interpretação literal das Escrituras Sagradas. Defende que Deus criou todas as coisas, incluindo o universo e a vida, de maneira direta e intencional. É isso mesmo que nós cremos, irmãos? Não é assim que a gente aprende no texto que a gente acabou de ler? Como é que está lá? No princípio criou Deus os céus e a terra. Só aí, nessa frase, tem a assinatura de Deus tremendamente. Por quê? Tudo que está no universo, ela tem que ter tempo, ela tem que ter um espaço e ela tem que ter matéria. Tudo que tem no universo tem espaço, tem tempo e tem matéria. E o que diz a palavra de Deus? No princípio, tempo. E como é que está definido o tempo? Os irmãos sabem, né? Presente, passado, vamos começar pelo passado, né? Passado, presente e futuro. Já tem a assinatura de Deus aí, o Deus Trino. Certo? Definição, no princípio, criou Deus os céus, espaço. Qual é a definição do espaço? Quais os 3 pilares do espaço? Largura, altura e profundidade. Então, tudo que está no espaço tem essas 3 bases. Também tem a assinatura de Deus. Criou Deus os céus, o espaço e a terra, matéria. E a matéria está fundamentada em quê? Em que estado está a matéria? Gasoso, líquido e 3 também. E a gente pode continuar aqui, a irmã Ruth pode me ajudar. A música está baseada em quê, irmã Ruth? Melodia, harmonia e ritmo. E se a gente ficar aqui umas 3 horas, a gente vai ver que tudo que foi criado tem a assinatura de Deus. Do Deus que nós servimos, irmãos. Por fé, bem verdade. Por fé. Agora, só não consegue ver quem o Deus desse mundo cegou, né? É isso que acontece, graças a Deus. Então, irmãos, vamos lá. Vamos nesse estudo, de forma sucinta, confrontar as principais teorias do evolucionismo com os princípios bíblicos que sustentam o criacionismo, analisando as limitações e falhas do primeiro, enquanto defende a ideia de que Deus é o Criador incontestável de todas as coisas. Então, olha aí, de novo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Né? Então, a gente tem que entender o seguinte, por exemplo, a revelação que esse Charles Darwin teve foi no século XIX, 1850, ele acabou a obra dele em 1859.
E nós? Quando que nós recebemos a palavra de Deus por completa, toda analisada, toda compilada, não desse jeito que nós temos hoje? Mas quando ela ficou pronta, de fato, aonde houve os concílios, e, ok, a obra está completa aqui. Sabe quando foi? Em 400 depois de Cristo. Né? Houve foi configurado o modelo atual do que a gente tem hoje no concílio de Cartago. Então, a Bíblia que nós temos hoje, ela ficou totalmente ampla, selecionada dos livros apócrifos para fora, no caso, o cânon bíblico ficou pronto, de fato, e atestado e assinado em 400. Então, nós temos uma revelação de que tem 2000 anos. Ela ficou pronta no papel, vamos dizer assim, né? Há 2000 anos. E a outra que não tem nem 200 anos, irmão. Essa é a ideia. Sabe por quê? Porque se eu entendo que Deus me criou e criou todas as coisas, então agora eu tenho que responder para Deus. Eu tenho que entender que eu sou criatura de Deus e eu tenho que me achegar a Ele. Então, a teoria da evolução e outras teorias, do acaso, por exemplo, elas dizem que nós estamos dados à própria sorte, nós viemos da matéria inanimada, que nós vamos chegar lá, então a gente tem que usufruir da vida, a vida é um presente, realmente, a vida é um presente, mas nós temos que dar conta da nossa vida. Essa é a grande questão, porque se eu sou fruto de uma ameba há milhões e milhões de anos atrás, então, o que acontece? Eu não preciso dar satisfação a ninguém, né? Mas aí são as ideias que vêm, né? E a gente sabe de onde vêm essas ideias, amém? Então, nós temos que entender isso, temos que responder esse tipo de situação. Né? Então, vamos lá. Ponto 1, teoria da evolução, fundamentos e limitações. Fundamentos da teoria da evolução. Colossenses 2:8 diz assim, muito bom esse texto. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Isso é muito sério, irmãos. Esse texto aqui me fez pensar num outro texto. Eu vou pedir para os irmãos da mídia colocar para mim Marcos 7, versículo 8 e 9. O 8 é igual ao 9, só que Jesus ele dá vamos dizer assim, um aperto mais forte nisso aí. Né? É muito interessante isso aqui, porque se a gente entende que existem muitas sutilezas, né? E sutilezas por conta de tradições. Isso é uma tradição. Estudar evolucionismo, quando os nossos filhos chegam em casa e perguntam, pai, isso aqui, como é que funciona? Né? Lá em casa a gente tem uma receita, os irmãos devem ter outra com os seus filhos. Filha, estuda, retém o que é bem, o que não for. Você estuda para decora isso daí e tira A, em nome de Jesus. Olha lá. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos. Jesus está falando com os fariseus. E fazei muitas outras coisas semelhantes a essa. Essa é o 8. 9. E dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus, ou a palavra de Deus, para guardares a vossa tradição. Irmãos, existe alguma coisa mais poderosa do que a palavra de Deus? Não tem. Mas a gente inutiliza por conta da nossa tradição. A minha tradição, sabe, os meus costumes. Não, aqui Deus não pode fazer. Quem é você para falar isso? Quem sou eu para falar que Deus não pode fazer? Não, isso Deus não faz. Irmão, cuidado com as tradições. Então, estude baseado nisso daí para você alcançar vitória em nome de Jesus. Vamos lá, vamos continuar aqui. A teoria, página 3. A teoria da evolução, desenvolvida por Charles Darwin em sua obra A Origem das Espécies, concluída em 1859, propõe que todas as formas de vida na Terra descendem de um ancestral comum e que as espécies evoluem ao longo do tempo através de processos naturais, como a mutação, a seleção natural e a derivação genética.
essa teoria se baseia em vários pilares principais. E aí são algumas delas, 3 delas. Seleção natural. A ideia de que indivíduos com características vantajosas têm mais chances de sobreviver e reproduzir. Então, a vida é assim. Quem vai... como é que está hoje a moda da humanidade hoje? E aí, você vai querer ter essa criança ou vai querer abortar? É mais ou menos isso aqui, irmão. Porque se eu tenho essa ideia carregando comigo como ser humano, tá fraquinho ele aí, tá meio doente e tal, tira, pode tirar. Essa é uma ideia do inferno, irmãos. Então, essa ideia de que os mais fortes é que vão sobreviver, o que Jesus disse, irmãos? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que meu jugo é suave e meu fardo é o quê? Leve. Então, essa aqui é a situação. Passando essas características para gerações seguintes. Existe uma contradição muito forte em tudo que eu falei aqui, no que eles acreditam. Eles colocam datas, né, em tudo. Por exemplo, o homem hoje era... O homem de 10 mil anos atrás era um homem de Neandertal. E antes disso era um macaco. Eu posso acreditar que o macaco veio do homem. Eu vou explicar isso depois. Mas não que o homem veio do macaco. Por quê? Por uma lei científica aí. Guarda que a gente vai chegar lá. Outra, mutação. É que eu tenho que ir lá e voltar, senão não dá. Mutação. Mudanças aleatórias no material genético que podem resultar em novas características, algumas das quais podem conferir uma vantagem seletiva. Então, né, aí o evolucionismo começa a observar o morcego e o rato, e identifica assim, o morcego é um rato com asa. Você está entendendo? Evoluiu, ele começou a pular, não nos porões de Nova York, mas nos prédios de Chicago, criou asa. Eu estou sendo um pouco não, que eu sou demais, né? Brincando, né? Os irmãos estão entendendo. Então, veja bem, mudanças aleatórias. Então, né, por isso que quando você vai vendo aquela figura, né, do homem sapiens, né, que ele está assim, ereto, né? E aí ele começa, né, lá na Amazônia, pequenininho assim. Aí vai ficando, aí vai desencurvando. Aí, daqui a pouco, se está em evolução, né, daqui a pouco ele vai andar desse jeito, assim, envergado para o outro lado. Né? Adaptação. A capacidade das espécies de se ajustarem ao seu ambiente ao longo do tempo, resultando em mudanças morfológicas, fisiológicas e comportamentais. Né? Nós entendemos que, em certa partes aqui da adaptação, é uma realidade para o ser humano. Por exemplo, se você colocar um esquimó para morar na África, não vai dar muito certo. Não vai. E vice-versa. Né? Não vai dar certo. Adaptação, mas não naturalmente as coisas foram se adaptando, não, porque Deus é um Deus de variedade. Quando Deus falou assim, façamos o homem à nossa semelhança, foram né? A nossa semelhança, então nós somos a semelhança, e Deus é um Deus diverso. Deus criou os ambientes de tudo na terra para depois colocar os seres, o reino animal, depois o reino, antes foi o reino vegetal, né? Depois o reino animal, e depois nós, né? Que somos coroa do reino dele. O homem, segundo a sua imagem e semelhança. Então, Deus criou tudo com um propósito. Tudo. Tudo. Mas, irmão, até um mosquito foi com propósito? Foi, irmão. Foi com propósito de Deus. A jumenta também, que um dia profetizou. Então, tudo que Deus faz tem um propósito específico. Diversidade e homologia. A diversidade das espécies e a semelhança entre diferentes organismos,
né, no caso homologia, são vistos como evidência de descendência comum. Ok, o que o evolucionismo acredita, basicamente? Que tudo que tem vida veio da matéria inanimada, isso é, eles acreditam que, numa tempestade, há milhões de anos atrás, uma rocha criou um vermezinho. E esse vermezinho começou a rastejar e entrou numa água, e aonde depois foram os oceanos, aí veio a vida, no caso, marinha, depois os bichos já, na evolução, saíram, criaram pés, outros começaram a voar. Irmãos, pelo amor de Deus, irmão. Como é que eu vou? E aí, a gente falou aqui de algumas leis, né? Existe uma das leis da ciência, que é a lei da biogênese. O que essa lei determina? A lei da biogênese na ciência, ela diz que somente vida pode produzir vida. Então, a evolução não tem razão nenhuma para ser sustentada pelos cientistas, porque eles acreditam que, numa noite chuvosa, dentro de um porão, saiu um vermezinho dentro de uma matéria inanimada. Como é que eu vou acreditar nisso? Agora, a Bíblia diz que o Deus vivo fez o homem à sua imagem e semelhança. Então, olha, o criacionismo 1-0 aí nos evolucionistas. 1-0. Então, nada sustenta isso aí. Hã? Limitações e falhas na teoria da evolução, 1.2. Apesar de sua ampla aceitação na teoria da evolução, apresenta, olha aí, irmãos, várias limitações. A gente vai falar pelo menos aí algumas. Né? E falhas que têm sido apontadas por cientistas, filósofos e teólogos. Essas falhas levantam dúvidas sobre a capacidade da teoria de explicar plenamente a complexidade e a origem da vida. Eles não conseguem, irmão, falar assim, ok, mas da onde que vocês têm essa ideia de que toda a vida veio de um ancestral comum, que é a matéria inanimada? Como é que uma estátua de mármore virou gente? Basicamente é isso. Como é que um ser humano veio de um pedaço de mármore? E aí? Como é que aconteceu? Não, é que a evolução, milhões de anos atrás, as coisas veio acontecendo e tal. Isso, irmãos, implica no nosso dia a dia, sabe? Porque no meu trabalho, eu lembro um dia, vou dar uma experiência aqui, e conversando com um americano, Paul, tem um problema sério de saúde, e uma vez eu tive que viajar com ele numa outra cidade para pegar um desses carros de emergência e trazer para o dealer. E aí a gente conversando e tal, é o assunto, né? A gente não pode perder tempo, de Deus e tal, Deus é bom, né? Olha, coisa maravilhosa, um dia abençoado como esse. Não, rapaz, a gente está aqui, isso aqui é tudo um acaso. A gente, qualquer dia desse, a gente vai embora, e acabou, fechou o olho, morreu, cobre tudo, acabou. Eu falei, você acredita nisso? Você não acredita que Deus criou? Não, que nada. Não, acredito aí no tal de Big Bang. O que é um Big Bang? Né? Uma explosão que aconteceu do lugar nenhum. Aí eu falei, então tá bom, peraí, que eu vou desenhar para você o Big Bang. Pode ser? Aí ele falou, tá bom. Eu falei assim, ó, digamos que eu trabalho no ramo de construção. E aí eu quero fazer um prédio. Aí eu comprei 2 carretas de areia, 2 de cimento, 2 caminhões de água, né, carro-pipa, ferro, botei tudo lá. Vidro, botei os arames, os fios, os cabos de televisão, de computador, botei tudo junto assim e botei um toldo enorme em cima, deu quase 1 quilômetro de diâmetro. Todo o material do prédio. Aí eu botei 5 dinamites lá dentro e, pum, explodiu. Quando acabou a explosão, estava o prédio bonitinho, inauguração. Aí ele olhou assim e falou, aonde você quer chegar com isso? Aí eu falei, você acredita no Big Bang assim? Aí eu falei para ele assim, você sabia que se a Terra tivesse 1 milha mais perto do Sol, todo mundo ficava queimado? Você sabia que se a Lua tivesse
uma milha mais distante do que ela está, ia ter tsunami na Terra todo dia? Ele ficou assim, me olhando, ficou, rapaz, você sabe que eu nunca pensei nisso? Então, alguém fez e colocou lá com mão poderosa, irmãos. Isso já me traz a segunda lei. Qual é a segunda lei da ciência que a gente vai debater aqui? É a lei da causa e do efeito. O que diz a lei da causa e do efeito? Né? A lei da causa e do efeito diz que nenhum efeito pode ser melhor ou mais complexo do que sua causa. Opa, então o evolucionismo vai perder aí. Porque se eu vim do macaco, e se eu colocar um buraco na parede, uma banana do outro lado, uma banana de pau, o macaco vai pegar e não vai largar a banana e não tem o raciocínio para largar a banana de pau e tirar a mão de volta. Ele vai ficar preso lá a vida toda. Agora, eu tenho esse raciocínio. Então, peraí. Eu sou o efeito da causa que é um macaco e sou mais inteligente do que ele, tá bom para a gente. Certo? Agora, para quem é evolucionista, é 2-0 para a gente. 2-0 para a gente. E o que diz a Bíblia, irmãos? Que Deus é a causa e nós somos o efeito. 2-0 para o criacionismo. 2-0. Vai chegar o 3-0. Então, chega rápido isso aí. São coisas simples que a gente pode debater, só que muitas vezes foge da nossa mente e a gente tem que estar alicerçado nessas coisas, irmãos. Quanto tempo faz que o homem descobriu que a Terra é redonda? O que aí? Galilei, né? Vamos botar aí. Um tempo aí, quanto tempo aí? Uns 300 anos? É mais ou menos por aí? Abra a sua Bíblia aí, bota aqui para mim, por favor. Isaías 40, 22. 700 anos antes de Cristo, olha o que diz a palavra de Deus. Isaías 40, 22. Ele é o que está assentado sobre o quê, irmão? O globo da terra, cujos moradores são para ele como o quê? Gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina, e o desenrola como tenda para eles habitar. Meu Deus do céu. Dá para ficar 1 hora falando sobre esse versículo aqui. Por quê? Porque o universo ainda está em expansão. Você sabia disso? E ele está em expansão igual a isso aí. E desenrolar de uma tenda. Assim, ó. Por que ainda está em desenvolvimento? Porque Deus falou, haja luz e não mandou parar. Deus não mandou parar. Há 700 anos atrás, há 700 anos antes de Cristo, no hebraico, no original, está lá, globo da terra. A gente já sabia, Deus já tinha dado a revelação. E agora, Galileu foi lá, disse para a igreja da outra religião, né? E quase que ele, quase que mataram ele porque ele falou isso. Então, são coisas que estão dentro da palavra de Deus. Sabe uma outra coisa que eu fiquei incrível essa semana? Eu mostrei para todo mundo, eu mostrei para minha esposa, eu mostrei para minha filha. Eles fizeram, na Universidade da Inglaterra, um estudo dizendo sobre a saúde mental dos seres humanos. E aí eles foram fazer uma pesquisa, isso em 2017. E eles fizeram uma pesquisa dizendo o seguinte, que as pessoas que têm contato com a natureza, frequentemente, são as que mais têm saúde mental. Não ficam cuco da cabeça. Eles ficam legal. Então, se de vez em quando você sai com a família, vai na praia, vê as gaivotas, ou vê um jacaré aí no Everglades, não interessa. Se você tiver contato com a natureza, isso faz bem para você. Só que eles fizeram uma coisa mais ainda profunda. E eles descobriram uma coisa. Dentro desse pessoal legal da cuca, eles descobriram que existe um grupo selecionado dentre esses que tem uma mentalidade muito melhor do que esses, que são os intocáveis, assim, nada aborrece. Não existe ansiedade nesse grupo, não existe correria, não existe nada. Ele falou assim, o grupo que vê regularmente
os passarinhos cantando, pulando de galho em galho nas árvores. Esses aí, esquece, esses aí estão vivendo no céu. Eles fizeram essa pesquisa em 2017, certo? Jesus falou assim em Mateus capítulo 6, olhai para os pássaros, não estejais ansiosos, nem preocupados com coisa alguma, olhai para os pássaros, e o Pai de vocês cuida de cada um deles. Sabe o que acontece com os passarinhos? É que quando eles acordam, irmão, eles vão cantar. Eles vão cantar. E já existe uma outra coisa aí de outro estudo, mas aí não vai dar tempo. Vamos embora. Depois a gente fala. Numa próxima oportunidade. Limitações e falhas da teoria da evolução. Existem algumas, nós falamos duas, já nós vamos falar algumas outras. A origem da vida. A teoria da evolução. Espera aí, deixa eu acertar aqui. Ok, 1.2. Exatamente aqui. A teoria da evolução começa com a premissa de que a vida já existe, mas não explica como a vida surgiu inicialmente. A origem da vida, página 4. A partir de matéria inanimada, conhecida como abiogênese, né? Veja bem, a gente falou da biogênese, essa aqui é a abiogênese, é outra lei, que vem da matéria inanimada. Nós somos matéria animada, ok? O que significa isso? Que tudo que é animado tem vida. Então, dá um sorriso para o teu lado e fala, você é animado. Nós somos matéria animada, amém? Vamos lá. É verdade, é isso mesmo que está aí. Se você for lá no dicionário, animado, que tem vida. Olha que coisa interessante. A origem da vida a partir de matéria inanimada, conhecida como abiogênese, permanece um mistério na ciência moderna. A incapacidade de fornecer uma explicação naturalista robusta para a origem da vida levanta questões sobre a suficiência da evolução como uma teoria abrangente das origens. Então, eles não sabem definir como isso tudo acontece. Anota aí que não vai dar tempo, tá? 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo vai falar para você o seguinte, lá no final do capítulo, a carne das aves é uma, a carne dos animais é outra, e a carne dos humanos são outra. Deus fez tudo com um desígnio. Então, Deus selecionou tudo. Tudo certinho, irmãos. Tudo certinho. Não deu vontade agora de comer um peixe, mas tudo bem. Vamos lá. Então, é isso. Complexidade irredutível. O conceito de complexidade irredutível, popularizado por Michael Baer, sugere que os certos sistemas biológicos são tão complexos que não poderiam ter evoluído por meio de pequenos passos graduais, como propõe a seleção natural, a ideia do evolucionismo. Esses sistemas, que incluem estruturas como o olho humano e o flagelo bacteriano, requerem várias partes interdependentes que devem estar presentes simultaneamente para que o sistema funcione. A existência de tal sistema desafia a ideia de que a evolução gradual pode explicar toda a complexidade observada na vida. Irmãos, o ser humano é algo impressionante. Impressionante. E nós somos dotados também daquela situação que a gente ia falar aqui sobre a assinatura de Deus. Nós temos a tricotomia, certo? Então, nós temos o corpo, a alma e o espírito. E aqui mora uma coisa muito interessante. Você vê o homem mexer na natureza, no sentido de fazer animais híbridos ou até mesmo clones. Mas o ser humano, eles não conseguem fazer. Por quê? Porque existe algo, e eu acho que você já viu isso aí, dentro da concepção humana, tem um start, tem uma luz que chega lá na hora, e muitos dizem que aquilo é a mão de Deus dando àquele ser humano o espírito dele, que só existe com o ser humano.
Então, os psiquiatras, os psicólogos, os psicanalistas sabem que existe algo no homem que dá um start nele, que eles não sabem dizer o que é, porque eles não conseguem tocar. Mas isso é o quê? É o sopro de vida. É o Espírito que Deus nos deu, irmãos. Por isso também que a gente domina sobre os outros animais. Hã? Isso é tremendo. Olha, já fizeram o clone. Lembra da Dolly, da ovelhinha? Hã? Lembra da carne que você está comendo? Né? Dos frangos e tudo isso aí, tudo, eles mexem na genética, tal, bota para ficar mais, né? Aquele peito de frango que a gente, meu Deus do céu, acho que esse frango está fazendo musculação, não é possível. Hã? E isso tudo, mas o ser humano, eles não tem como clonar. Não tem. Por quê? Porque Deus, eles podem até fazer um boneco lá. Agora, esse boneco levantar e andar e falar a paz do Senhor para os outros, vai ser difícil. Vai ser... Bem, vamos lá. Vamos adiante. A falta de fósseis transicionais. Você já percebeu isso? Que não existe. Eles dizem que o homem neandertal, o homem das cavernas, o homem do gelo, o homem não sei o quê, mas não tem uma transição, um esqueleto de um homem desse. Não tem. E aí? Como é que faz? Ah, não, sabe o que acontece? É porque é muito lenta a evolução, de milhões de anos a gente não consegue ver. Então, vamos lá para a terceira lei que eu falei que ia falar, né? Agora vai ser 3-0, pastor José. Tem uma lei dentro da ciência que é tem duas, no caso, ela é dividida em duas. A lei da termodinâmica. Vamos falar das duas. A lei da termodinâmica, parte A, diz assim, que toda energia criada no universo, ela é total e sem variação. Ou seja, tudo que tem no universo não vai existir uma nova cor no arco-íris. Não vai surgir um novo ser humano aí. Por mais que eles estão fazendo um robô e tudo isso. Não vai ter uma nova criatura que o pessoal, rapaz, eu nunca vi isso. Né? Falta muita coisa. Né? Já escutei dizer, dentro da Amazônia, nos rios da Amazônia, tem mais de 7.000 variedades de peixe. Pastor Elias está aqui, já fez missão lá. E muita parte desses peixes nunca foi catalogado. Pássaros, a mesma coisa. Então, não existe nada que vai surgir de novo. Essa é a primeira lei da termodinâmica. Né? E aí eu vou entrar aqui, justamente no começo, quando eu falei. Né? A luz no primeiro dia e o sol no quarto dia. Lembra que eu falei isso aí? A ciência descobriu que a luz é uma unidade mais antiga e independente do que os astros. Então, quando Deus disse assim, haja luz, houve luz. No universo inteiro tem luz. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 3 em diante, Paulo, sobre a inspiração do Espírito Santo, fala sobre isso aí. Pela palavra de Deus, nós entendemos que os mundos foram criados, certo? E aí ele começa a fazer uma descrição que ele fala, uma é a glória dos terrestres e a outra glória dos celestes. Ele começa a fazer separação dos astros. Um é a glória do sol e a outra é a glória das estrelas. Ele está certíssimo. Como é que um homem escreveu isso há 2.000 anos atrás e a ciência está descobrindo agora? Revelação da palavra de Deus. Deus inspirou a Paulo para escrever isso. É tão simples, irmãos. Agora tem que ter fé. Certo? Então, a lei que a gente estava falando da termodinâmica fala justamente isso. Uma outra coisa que a segunda parte fala que o universo caminha de organização para desorganização. 3-0 para a gente, sabe por quê? A evolução diz ao contrário. Se a gente está evoluindo, e é uma caminhada muito lenta, a gente está evoluindo para ficar mais organizado. Mentira. A lei da termodinâmica diz ao contrário. O que diz a Bíblia? Deus fez tudo bom. Se você ler lá 1 e 2 de Gênesis, Deus fez tudo bom. Na hora que entrou o pecado, o que aconteceu, irmão? Bagunçou tudo. Cardo,
suor para a gente, aí que é homem tem que trabalhar. Jesus, tem misericórdia, né? Dor para as mulheres na hora do parto. Você sabia que a mulher é o único mamífero que tem dor na hora de dar o parto? Ciência. Você já viu algum outro, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Uma ursa panda, que não é nem uma ursa, é uma panda. Né? Fêmea, dá à luz é a coisa mais linda do mundo, irmãos. Um negócio assim, tão natural. E as mulheres, a gente vê, eu nem vi, assim, né, da minha esposa, mas a gente vê lá, dor tremenda. O que foi isso? A desorganização entrou no mundo. O pecado entrou. E aí a gente vai de quê? De organizado para desorganizado. Você está vendo aí, o pessoal falando na ONU, né, sobre o problema climático, isso e tudo. O que é isso? O que significa isso? Tem alguma coisa errada aí. É o que, irmãos? A natureza gemendo por conta do pecado do homem. Só que a gente vai regenerar isso tudo aí. Né? Mas isso vai ser para frente. Bom, vamos adiantar que o tempo já foi. Vamos lá. Informação genética, convergência evolutiva. Né? Evolutiva é o fenômeno em que diferentes espécies desenvolvem características semelhantes de forma independente, muitas vezes em ambiente, página 5. Isso sugere que existam certos padrões ou direções na evolução que não podem ser explicados apenas pelo acaso e pela seleção natural. Né? O que fez o Charles Darwin? Ele foi lá para o arquipélago de Galápagos, né, no Equador, e ele começou a ver aquelas tartaruguinhas assim, um bocado de tartaruguinha pequena, uma tinha umas maiores assim, e outra já estava lá com 1 metro de distância. E ele começou a entender, né, na cabeça dele, que existia uma seleção, que existia assim, um desenvolvimento, uma evolução dentro das espécies. Né? E aí começa o problema. 2.1, a criação do universo e da vida. Já falamos isso aqui no começo, como é que Deus fez todas as coisas. Né? E aí a gente falou assim, que a unidade da luz, ela é independente dos astros. E foi exatamente o que Deus fez. No primeiro, Deus disse o quê? No primeiro ato, depois da criação, Deus criou tudo, ele falou o quê? Haja luz. Dia 1º. E lá no dia 4º, Deus criou os luminares. É diferente isso aí. Vamos adiante aqui. De acordo com a Bíblia, página 6. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, o que confere ao ser humano uma dignidade única entre as criaturas. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança os criou. Homem e mulher os criou. Este versículo estabelece a visão de que o ser humano não é produto de processos naturais cegos, mas uma criação intencional de Deus dotada de valor imensurável e propósito. A ordem e a beleza da criação. Romanos, capítulo 1, fala sobre isso aí, irmãos, que, pastor, ninguém nunca pregou o evangelho. A Bíblia diz que Paulo, inspirado, disse que o homem, vendo o mundo natural, ele não vai ter desculpas quando ele estiver diante de Deus, irmãos. Porque é impossível a gente ver as coisas. Deixa eu perguntar para os irmãos aqui. Quem já viu isso aqui, levanta a mão, é que eu quero ver, eu quero falar com você. Alguém já viu 9 horas da manhã o sol não se levantar? Você já viu Deus atrasado alguma vez? Que não levantou o sol na hora que você foi para o trabalho? Podia até estar chovendo e tal, ou talvez um eclipse lunar, como está acontecendo lá, né, no Oriente Médio agora mesmo. Mas Deus é fiel, irmãos. Tudo acontece no relógio de Deus. O universo inteiro que a gente não pode nem medir ou mensurar, nada se colide, nada se arrebenta. Vai acontecer uns negócios aí, a palavra de Deus diz. Mas tudo perfeito. Tudo perfeito Deus criou, irmãos. Você olha coisas da natureza, você fica, meu Deus, meu Deus. Nós vamos encerrar, irmãos, porque é muito tempo, já foi, mas a gente vai falar só uma coisa aqui, Eu estou aqui há 25 anos. 25 anos também casado com a minha esposa.
graças a Deus. Uma vez eu vi uma reportagem de um biólogo que fica dentro aqui do Everglades aí. E ele fala assim, eu posso te dizer quando vai ter furacão e quando não vai. Aí eu, não, peraí, tem que ver isso aqui, porque a gente gasta um dinheirão se preparando, peraí, que isso aqui vai ser bom para o meu bolso, né? Aí eu olhei assim, o camarada falou, é o seguinte, a gente observa como os animais se movimentam. E a gente entendeu e fez uma pesquisa que as tartarugas aí dentro do Everglades, onde tem essas ilhas pequenas aí, né? Existe um nome melhor para essas ilhas pequenas, e agora me falhou a memória. Quando elas chegam nos igarapés, né? Quando elas entram e não andam muito para dentro da ilha, elas colocam os ovos bem pertinho da água, pode ter certeza que não vai ter furacão. Agora, se elas entrarem, forem lá para o meio da ilha, fizer um buraco grande, maior do que o comum, e colocar os ovos, é certeza que vai ter furacão. Me diz uma coisa, quem foi que falou isso para as tartarugas? Você entende que Deus tem o controle de tudo, irmãos? Você entende isso? Quando a palavra de Deus diz assim, o pai de vocês sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça de vocês? Não é assim uma coisa, no original, sabe o que significa? Que Deus sabe o fio número 1, o fio número 2, o fio 5.750, é isso tudo. No original é isso que quer dizer. Então, Deus tem nas mãos todo o universo, a minha vida e a sua vida, em nome de Jesus. Os irmãos, estudem aí o material. Infelizmente, não deu. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe.